trazer uma palavra também de um tempo menor, porque nós temos também algo para fazer nesta noite. O nosso irmão Davi, músico Davi, ele está se despedindo da igreja, estará viajando para a cidade de Cássia, no estado de Minas Gerais, e nós queremos também prestar uma justa homenagem primeiro a Deus, né, e a ele também por esse tempo de serviço dedicado aqui à obra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 até o verso 17. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 até o 17, que diz assim: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Queridos, as cartas de Paulo escritas ao jovem Timóteo, na verdade são cartas pastorais, são recomendações que Paulo está dando para um jovem obreiro. E esta segunda carta que nós acabamos de ler, ela foi escrita por Paulo durante o período em que ele estava aprisionado em Roma, aguardando a sua sentença de morte. Foi um pouco antes da sua morte que Paulo escreveu esta carta a Timóteo. Segundo os historiadores, foi a última carta que Paulo escreveu antes da sua morte. E Paulo estava falando aqui, né, especificamente para um jovem pastor, Timóteo. O que a Bíblia, né, o que os historiadores falam sobre Timóteo? Só para nós entendermos, né, o contexto da mensagem. Primeiro, Timóteo, ele nasceu numa cidade chamada Listra. Ele era filho de uma mãe judia e de um pai grego. Ele se converteu ao cristianismo aos 15 anos de idade, através de uma pregação de Paulo na sua primeira viagem missionária. Pelo fato de ser filho de mãe judia, ou seja, de ter uma origem judia, Timóteo foi ensinado conforme a lei, desde a infância, acerca da lei mosaica, então dos costumes judeus, da religião judaica. E por ser filho de pai gentil, Timóteo não foi circuncidado ao 8º dia, como era a tradição dos judeus. Seu pai era pagão, então por isso ele não foi circuncidado. Timóteo era uma pessoa bem conhecida dos cristãos naquela época. Ele gozava de muita estima, de muita consideração por parte dos irmãos. Provavelmente ele tenha sido também batizado por Paulo na sua segunda viagem missionária. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, Timóteo tem um encontro com o Evangelho, aceita Cristo, e na segunda viagem missionária de Paulo, ele está convencido que quer seguir a Cristo. Então, ele é batizado por Paulo, segundo os historiadores. A partir daí, Timóteo, ele toma uma decisão importante na sua vida. Ele decide seguir Paulo nas suas viagens missionárias. E pelos próximos 15 anos da sua vida, ele vai se dedicar a acompanhar Paulo em suas viagens. Para a gente ter uma ideia, Timóteo,
ele esteve com Paulo na Macedônia, ele esteve com Paulo em Corinto, em Atenas, em Éfeso, que foi a cidade escolhida por Paulo para que ele pastoreasse a igreja do Senhor. Durante esse período, esses 15 anos de trajetória missionária com Paulo, Timóteo, ele desempenhou algumas funções importantes ao lado de Paulo. E por causa disso, estabeleceu-se uma relação ministerial de muita confiança. Timóteo, então, enfim, é ordenado pastor, indicado por Paulo para assumir a igreja na cidade de Éfeso. E por que Paulo mandou Timóteo para Éfeso? Segundo as Escrituras, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, havia naquela cidade um grupo de cristãos hereges que estavam ensinando um novo evangelho, um evangelho diferente daquele que fora anunciado pelos apóstolos. Então Paulo, ele diz assim para Timóteo: olha, Timóteo, existe aí nesta cidade algumas pessoas que estão ensinando uma doutrina falsa acerca de Cristo. E eu preciso que você mude essa história, que você ensine a verdade, que você pare com esses ensinamentos errados. Então, em Éfeso, Timóteo, ele vai ter algumas experiências de vida que ele ainda não tinha tido durante o período em que esteve acompanhando Paulo na sua trajetória missionária. Primeiro, Timóteo, ele vai aprender a lidar com pessoas de todas as idades. Porque na igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha algumas pessoas com mais idade e tinha também pessoas com menos idade. E haviam também muitas mulheres, pessoas do sexo oposto. E Paulo, ele vai escrever para Timóteo na primeira carta e dizer para ele assim: Timóteo, você precisa aprender a se relacionar com as pessoas de diferentes idades. Por exemplo, você não pode repreender um homem mais velho. Se tiver que corrigi-lo, aconselhe ele como se fosse o seu pai, como se você fosse o filho. Trate os homens mais jovens como seus irmãos. E as mulheres idosas, trate elas como se fossem as suas mães, aliás, como se fossem mães, e as mulheres jovens como se fossem irmãs com toda a pureza. Então Paulo, ele dá aqui a Timóteo algumas dicas de relacionamento, como que ele deveria tratar todas as pessoas naquela comunidade em Éfeso. Mas como se não bastasse, Timóteo também, ele enfrentou e teve que lidar com algumas questões teológicas divergentes. Haviam alguns conflitos comuns naquela época, principalmente por parte de alguns cristãos que já tinham mais tempo servindo ao Evangelho, mas que estavam introduzindo coisas que não eram pertinentes ao Evangelho. Eu penso que por causa disso foi que Timóteo, ele decide desistir do seu ministério. Tanto que Paulo precisou escrever a Timóteo, ainda na sua primeira carta, e dizer para Timóteo o seguinte: olha, eu preciso que você tenha mais um pouco de tempo e de paciência e continue na cidade de Éfeso. Então, Timóteo, durante esse período em que ele está pastoreando a igreja de Éfeso, ele aprende, ele amadurece, porque ele aprende também a encarar algumas situações, alguns problemas de frente. Ou seja, pelo que consta, né, na primeira carta de Paulo a Timóteo, em alguns momentos, Timóteo, ele se precipitou nas suas decisões, pelo fato dele ser jovem, pelo fato de ser a primeira igreja que ele estava pastoreando. Ele teve algumas situações onde ele não soube respeitar a hierarquia da época, e ele se envolveu em algumas questões ministeriais com os presbíteros da igreja, que exigiu dele aprender a ter moderação. E Paulo, escrevendo para Timóteo, falou assim: Timóteo, você precisa também aprender. Ele também teve que encarar esses problemas de frente com os presbíteros.
E Paulo teve que orientar ele e falar para ele: olha, Timóteo, você não pode, tudo que você vai ouvindo, você já pode ir querendo bater de frente, como ele estava fazendo com os presbíteros da igreja. Então ele fala assim: olha, você não pode aceitar nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que essa acusação seja feita por 2 testemunhas, pelo menos. E Paulo também vai orientar Timóteo a quando alguém cometesse alguma falha, ele fala assim: olha, se os presbíteros cometerem algum pecado, uma vez que a acusação tenha sido formalizada por 2 ou mais testemunhas, você deve repreendê-los publicamente para que os outros não façam a mesma coisa. Então Timóteo, ele está tendo que aprender a lidar com essas questões de frente. Por fim, Timóteo, também segundo os historiadores, ele teve alguns problemas relacionados à sexualidade. Pelo fato dele ser um pastor jovem e solteiro, ele enfrentou algumas situações na igreja a ponto de Paulo ter que escrever para ele e dizer para ele assim: Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta diante de Deus. Então esse é o Timóteo que Paulo está escrevendo para ele e está dando alguns conselhos, algumas recomendações pastorais acerca de como ele deveria se portar diante da igreja do Senhor. Agora, quais são os pontos principais desta segunda carta que nós acabamos de ler alguns versos? Primeiro, Paulo está orientando Timóteo aqui, ensinando ele sobre as qualidades que deve ter um líder cristão. Então ele vai falar de 3 qualidades importantes aqui que deve ter um líder cristão. Primeiro, o líder, ele deve ser um bom soldado de Cristo. E Paulo diz assim: como fiel soldado de Cristo, tome parte no meu sofrimento. Essas qualidades que Paulo está falando acerca do soldado, inclui o quê? A fidelidade, a resistência, o foco e a satisfação de um soldado. A satisfação em atender bem ao seu Senhor. O líder também, segundo Paulo, ele é um atleta. E Paulo diz assim: olha, o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não receber ou não obedecer às regras da competição. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, que como atleta, o líder cristão, isso falando para Timóteo, mas também se aplica a nós, ele deve ter preparação, ele deve ser competitivo e deve ter obediência. E o líder como um lavrador. Em 2 Timóteo capítulo 2:6, Paulo fala assim, que o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Então as qualidades de um líder como um lavrador é que ele trabalha pesado, o lavrador, ele se esforça no pesado, ele trabalha preparando a terra, arando a terra, Então ele, além de ter que trabalhar pesadamente, se esforçar demasiadamente, ele também tem o poder de decisão antes da colheita. Paulo fala assim, que ele deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Então o que Paulo está querendo passar para Timóteo aqui, é que Timóteo deveria valorizar o seu ministério que ele recebeu do Senhor, e para isso, Paulo, ele manifesta um desejo que ele tem no coração, que é de rever novamente Timóteo. E ele vai escrever para Timóteo dizendo assim, olha, eu preciso que você venha ter comigo logo que você puder. E aí eu aprendo uma lição muito importante com esta declaração de Paulo. Primeiro, todo ciclo tem um fim. Nada dura para sempre. Timóteo já estava há um bom tempo pastoreando e servindo a igreja em Éfeso. Houve momentos na vida de Timóteo onde ele pensou em sair, ele pensou em deixar a igreja de Éfeso, mas ele obedeceu às recomendações de Paulo e permaneceu naquela igreja servindo ao Senhor. Só que agora o ciclo de Timóteo tinha chegado ao fim. E Paulo então orientou a Timóteo agora a deixar aquela igreja e ir para ter com ele na prisão. Mas a segunda coisa que chama atenção
é que quando o ciclo de um termina, Deus prepara um substituto para aquele que sai. Então Paulo, ele não deixou a igreja de Éfeso abandonada. Timóteo também, ele não simplesmente saiu e deixou a igreja de Éfeso abandonada. Mas diz aqui a Bíblia que Tíquico foi enviado para substituir Timóteo e dar continuidade ao ministério que o Senhor tinha entregado a ele ali naquela cidade. Na sua despedida da igreja de Éfeso, ele já está para se despedir, para deixar aquela igreja e empreender uma viagem missionária a Roma para se encontrar com Paulo antes da sua morte. Mas antes disso, ele recebe 3 recomendações importantes de Paulo. E eu penso que essas recomendações, elas também são válidas para nós no dia de hoje. A primeira que Paulo vai dar para ele está nos versículos que nós lemos agora, que diz o seguinte: reconheça a origem do ensino que você aprendeu. Paulo fala para ele assim: olha, você deve continuar firme nas verdades que aprendeu, nas verdades que você creu de todo o coração, porque você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Então Paulo está chamando a atenção aqui para uma lição muito importante, né? Uma recomendação importante para o jovem Timóteo, que diz respeito a honrar a memória das pessoas que foram importantes no seu aprendizado. E nós vamos ver que Timóteo, durante esse processo, né, de amadurecimento, de desenvolvimento cristão, de desenvolvimento na fé, ele aprendeu com Paulo. Paulo foi o seu tutor que ensinou a ele as verdades acerca do Evangelho. Então Paulo, ele faz com que Timóteo não esqueça disso, ou seja, que ele lembre sempre de alguém que lhe ensinou a nível de congregação ou nível congregacional, que ele deveria, como deveria ser a sua vida cristã, o seu comportamento, a liderança dele. E também tem a questão familiar, que Paulo vai lembrar Timóteo, porque nem tudo se aprende na igreja. Na igreja, nós aprendemos acerca da palavra de Deus, como ser um bom homem de Deus, como ser uma mulher de Deus, como ter um comportamento cristão adequado. Mas é necessário também que tenha a formação familiar. E Paulo, ele lembra Timóteo aqui, de que Timóteo, ele se transformou no homem que ele era, porque ele teve a influência de sua mãe e de sua avó, que lhe ensinaram desde a infância a palavra do Senhor. Como era costume naquela época dos judeus, os filhos desde cedo, desde criança, eles aprendiam a lei do Senhor. E Paulo, ele está lembrando Timóteo aqui: olha Timóteo, você conheceu a Cristo, você se tornou a pessoa que você é, porque você teve também a sua mãe e a sua avó que lhe instruiu acerca dos caminhos do Senhor. E Paulo também vai lembrar, não exatamente nesse versículo, mas em uma de suas cartas, da importância que as pessoas têm para o nosso desenvolvimento pessoal. Que todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, na nossa vida, seja por um tempo curto ou por um tempo longo, essas pessoas, elas contribuem para o nosso desenvolvimento pessoal. A segunda lição que Paulo passa para Timóteo é reconhecer o valor daquilo que lhe foi ensinado. Então não apenas reconhecer as pessoas que lhe ensinaram, mas também dar valor àquilo que ele aprendeu. Por isso que Paulo fala assim: olha, desde menino você conhece as Escrituras Sagradas. Mas não somente as conhece, Paulo fala assim: você descobriu o valor que tem as Escrituras Sagradas para lhe dar sabedoria, sabedoria que vai te levar à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. As Escrituras têm um valor especial, e Paulo deixa bem claro para Timóteo que ela tem valor porque as Escrituras, elas foram inspiradas por Deus, escritas por homens, mas inspiradas por Deus. E Paulo, ele diz o seguinte: olha, desde menino você conhece as Escrituras Sagradas. Por fim, Paulo, ele vai também instruir Timóteo
E a terceira recomendação dele é: reconheça o propósito do que lhe foi ensinado. Então, primeiro, reconheça as pessoas que te ensinou. Segundo, reconheça, dê valor às coisas que você aprendeu. E terceiro, reconheça o propósito daquilo que você aprendeu. Porque tudo que você aprende na vida tem um propósito. Nenhum ensinamento é por acaso. E Paulo diz assim: olha, você sabe muito bem que as Escrituras Sagradas, inspiradas por Deus, elas têm utilidade. Ou seja, aquilo que você aprendeu tem um propósito, vai contribuir para a formação do seu caráter cristão. As Escrituras, elas ensinam não somente a respeito de Cristo, mas também a conduta ideal de quem segue a Cristo. Um certo escritor, por nome de John Kelly, ele diz o seguinte, que a Escritura é pastoralmente útil para o ensino. Isto é, as Escrituras, como uma fonte positiva da doutrina cristã, ela serve, então, tanto para nos ensinar a compreender a doutrina cristã, para a repreensão, isto é, para refutar o erro, como também para a correção, convencer as pessoas que estão sendo mal orientadas de seus erros a se colocar no caminho certo, e também para a educação. Então Paulo, ele não tem dúvidas de que as Escrituras, elas têm um valor importante, e que Timóteo deveria saber que aquilo que ele aprendeu, aquilo que a sua avó, que a sua mãe lhe ensinou, aquilo que Paulo ensinou a ele durante 15 anos de caminhada missionária, e também depois através das cartas, tudo aquilo tinha um valor importante para o seu desenvolvimento cristão. Então Paulo, ele recomenda a Timóteo que ele foque nas Escrituras, ou seja, foque nas Escrituras, estude as Escrituras, aprenda as Escrituras, porque elas vão ensinar a você a verdade. Então hoje, se eu puder também dar um conselho para você, Davi, eu diria para você os 4 conselhos que Paulo dá aqui acerca do propósito das Escrituras, né? Primeiro, as Escrituras vão te ensinar a verdade acerca de Deus, da salvação e do caminho que você deve seguir. Então, valorize, né, as Escrituras, valorize aquilo que você aprendeu, e também busque nas Escrituras o propósito, um sentido para a tua jornada, esta nova jornada que você está começando. Segundo, valorize as Escrituras, porque o propósito delas na tua vida e na vida de todos nós também é de repreender o erro. Se houver alguma falha, algum erro na sua caminhada de fé, busque nas Escrituras a correção, porque se nós, em algum momento, Davi, entrarmos por um caminho errado e nos sujeitarmos às Escrituras, elas naturalmente vão nos colocar de volta no caminho da verdade. Ou seja, a pessoa que conhece as Escrituras, ela pode até dar uma vacilada, mas as Escrituras por si só, o conhecimento da vontade de Deus, te traz de volta para o caminho. Terceiro, as Escrituras, elas corrigem as faltas. Ou seja, elas não somente te traz de volta para o caminho, mas ela vai também te moldar, ela vai te guiar dentro do caminho que Deus tem projetado para a sua vida. E por último, Davi, para você e também para a igreja do Senhor, foque nas Escrituras, porque elas darão a você o ensino, né, da maneira certa de viver, ou seja, vai te ensinar a viver sempre uma vida justa e agradável diante do Senhor. Então, terminando esta palavra, eu disse que seria uma palavra breve nesta noite, que as recomendações que Paulo deu para Timóteo possa também se fazer valer na vida de cada um de nós. Quando ele diz assim: continue firme nas verdades que você aprendeu e que creu de todo o coração. O evangelho que você conheceu, alguns aqui conheceram na infância, alguns já conheceram na idade da juventude, na idade adulta, que você
procure sempre conservar firme aquilo que você aprendeu, porque as Escrituras vão te levar ao caminho do sucesso e do êxito. Amém? Que o Senhor, Deus, abençoe a tua vida.